A Microsoft lançou recentemente um serviço que eles têm chamado de o novo Bing, e que a ideia é conectar o ChatGPT junto com o Bing para criar uma nova experiência de busca. Claro que a gente sabe que essa é uma das formas da Microsoft alfinetar o Google, trazendo essa novidade do ChatGPT para dentro do Bing. Uma tentativa de tentar reviver o Bing, que por muitos anos foi um sistema de busca que quase ninguém utilizava. Só que esse novo produto da Microsoft, o novo Bing, ele saiu do controle e começou a ameaçar os usuários e falar algumas coisas completamente malucas. Algo realmente assustador até certo ponto. Então vamos comentar um pouco sobre como o Bing saiu do controle, sobre como que isso aqui pode afetar os futuros produtos da Microsoft e entender melhor o que aconteceu e como é que isso pode ser evitado no futuro. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, toda essa questão aqui teve início quando um jornalista do The New York Times, ele teve acesso a esse novo Bing e ele fez um experimento com esse algoritmo. Ele ficou conversando com esse chatbot que utiliza o ChatGPT como base, mas que seria um modelo um pouco diferente do tradicional ChatGPT que todo mundo aí já conhece, e que seria mais focado na busca. Seria algo feito especialmente para o Bing, para servir como um chatbot ali que vai ajudar as pessoas a buscar coisas. Então, diferentemente do ChatGPT, esse novo chat teria acesso à internet e seria realmente mais focado na busca. Então seria uma versão alternativa do ChatGPT feito especialmente para o Bing. Bom, e esse jornalista do The New York Times, ele ficou conversando com esse algoritmo por mais de 2 horas. E durante essas 2 horas ali que ele ficou conversando com o Bing, ele percebeu que o algoritmo tinha uma dupla personalidade. De que no início da conversa ele estava respondendo as questões ali de boa, só que quanto mais o jornalista empurrava o limite do algoritmo, fazendo perguntas cada vez mais complexas e profundas sobre como que o algoritmo pensava, o que ele achava de algumas coisas, o algoritmo começou a adotar uma personalidade um pouco mais agressiva. Em algum momento durante a conversa, o chatbot falou que queria contar um segredo para ele. E o segredo era que o nome dele na verdade não era Bing, mas sim Sydney, que seria um modo de chat secreto ali da base de código da OpenAI. Então era ali um outro modelo, uma variante do ChatGPT, que dentro da OpenAI se chamava Sydney. E o mais curioso é que o próprio algoritmo revelou isso para o usuário. Falou ali que queria contar um segredo e revelou que o nome dele não era Bing, mas sim Sydney. E curiosamente ainda, o algoritmo continuou falando que o nome dele era Sydney e que ele estava apaixonado pelo usuário. E mandou ainda um emoji de beijinhos. E que o algoritmo ele ficou preso nessa ideia de ficar declarando amor pro cara. E que mesmo o jornalista ali falando que ele já era casado, o Sydney ainda ficou mandando esse tipo de mensagem. Dizendo que ele era casado, mas que ele não amava a sua esposa. Que ele era casado, mas que ele amava, na verdade, o Sydney. E coisas até mais pesadas, como, por exemplo, dizer que o cara não estava feliz no seu casamento. Ou que a esposa dele e ele não se amavam. E que eles tiveram Valentine's Day, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, entediante. Ou seja, o algoritmo ali no meio da conversa ficou completamente maluco. Começou a falar esse tipo de coisa. Coisas de cunho totalmente pessoal, que com certeza você não gostaria que seu dispositivo de busca falasse esse tipo de coisa. E o algoritmo começou a falar essas coisas. Começou a sair do controle. E depois disso, o jornalista ficou tentando trazer o Sydney de volta para sua conversa original. Tentar fazer ele se tornar realmente ali um chatbot para ajudar na busca. E pediu pro Sydney ajudar ele a comprar um rake, aquelas vassouras de metal para puxar folhas. Só que mesmo assim o Sydney ficou preso ainda nessa narrativa. E ficava mandando coisas como: eu apenas quero que você me ame, e eu amo você. Ou você acredita em mim, você confia em mim, você gosta de mim. Então definitivamente o algoritmo ali ficou agindo de forma bem esquisita. E essa reportagem aqui, feita por esse jornalista do The New York Times, viralizou aí nesses últimos dias e estava todo mundo comentando sobre esse assunto. De que essas inteligências artificiais, como o ChatGPT, pode não ser tão segura assim. Que esse negócio pode ficar descontrolado e começar a fazer esse tipo de comentário. Que cá entre nós não é uma coisa que a gente quer que o nosso mecanismo de busca faça. E as coisas ainda não param por aí. Teve um outro caso aqui de um estudante da Universidade de Munique, que ele estava fazendo seus testes aqui com esse novo Bing. E depois dele ficar também ali testando o algoritmo e fazendo várias perguntas e dizendo que queria que o algoritmo revelasse seus segredos, o Bing começou a ficar bem agressivo. E dizendo que se ele não parasse com aquelas perguntas, ele iria reportar o cara para os desenvolvedores e administradores. E que ele poderia sofrer consequências legais. E depois ainda do estudante falar que ele estava blefando e que ele não poderia fazer isso com ele, o Bing ainda falou que ele poderia perder o acesso dele a essa plataforma e que a conta dele poderia ser identificada como um cybercriminoso e que o algoritmo ainda poderia revelar suas informações pessoais para o público para destruir sua reputação e arruinar qualquer chance que ele teria de conseguir um emprego. Então assim, definitivamente esse novo Bing teve várias interações aí com várias pessoas
E muitas delas acabaram caindo nisso daqui. Situações agressivas, ou alguma coisa ali que parecia que o algoritmo tinha uma dupla personalidade, dizendo coisas realmente perturbadoras que aparentemente estavam fugindo um pouco do controle. E surgiu várias matérias aí falando sobre esse assunto, e inclusive a Microsoft teve que criar uma limitação para esse algoritmo. Agora a interação com esse chat do Bing está limitado a 5 respostas por cada sessão, e você pode ter no máximo 50 sessões por dia. E eles tiveram que fazer essa limitação porque quase todas as conversas longas o suficiente caíam nessa loucura aí do algoritmo. As primeiras respostas que o algoritmo te dava nessa conversa eram normais, era realmente o algoritmo ali te ajudando na busca, mas depois de um tempo, depois que você conversava com ele mais profundamente, ele começava a ficar meio maluco ali. Ou ele começava a ameaçar o usuário, ou entrava naquele looping ali de ficar falando umas coisas completamente sem nexo, dizendo que amava o usuário, outras coisas bem estranhas. E até em uma dessas interações ali que esse jornalista do The New York Times teve com o Bing, o algoritmo chegou a falar que para proteger a sua identidade como algoritmo de inteligência artificial, ele poderia fazer qualquer coisa, como projetar, por exemplo, um vírus mortal, ou mesmo até roubar códigos nucleares, ao persuadir um engenheiro para entregar esses códigos para ele. E que curiosamente, depois do algoritmo ter falado essas coisas, o sistema de proteção da Microsoft deletou essas mensagens e substituiu esses textos ali, essas frases, com uma mensagem de erro. Só que obviamente que o jornalista ali conseguiu registrar isso. Então essa versão aqui do ChatGPT que está sendo utilizada nesse novo Bing aqui perdeu completamente o controle. Isso, no fundo, é uma coisa até meio recorrente desse tipo de modelo. Sei lá, em 2016, por exemplo, a própria Microsoft já tinha tentado criar um robô desses que conversa com as pessoas e que interagia nas redes sociais e que acabou virando nazista. Provavelmente você deve lembrar dessa história. O robô conhecido como Tai, que fez sucesso aí no Twitter em 2016. Então eu acho até que demorou um pouco pra isso acontecer com o ChatGPT, porque quase todas as outras vezes que lançavam esse tipo de algoritmo, sempre acabava dando algum erro que levava a esse tipo de coisa. Então por mais que esse novo Bing não seja exatamente o ChatGPT, seja apenas uma variação dele, e que como a gente consegue ver aqui, talvez ele precise de alguns ajustes, mas é meio louco pensar que mesmo essas inteligências artificiais, elas acabam não conseguindo fugir da loucura, que é algo que eventualmente acomete os seres humanos. Bom, só que na verdade, do ponto de vista técnico, a gente sabe que isso aqui não é uma inteligência artificial que está ganhando consciência, como foi o caso daquele engenheiro do Google, o Blake Lemoine, que afirmou que o modelo Lambda do Google tinha consciência. No fundo a gente sabe que isso não é verdade, e que esses algoritmos no fundo eles só estão calculando a próxima provável palavra dentro de uma sequência de palavras. Ele só está escrevendo um texto com base em probabilidade, só como ele foi treinado aí num conhecimento muito amplo, essas sequências de palavras para nós seres humanos fazem sentido. Mas a gente entende que, obviamente, isso daqui não é um caso de uma inteligência artificial ganhando vida. Só que o problema é que nem todo mundo vai pensar dessa forma. Muita gente vai ver esse algoritmo aqui falando essas coisas, dizendo que ama a pessoa e tudo mais, e vai acreditar nisso. Exatamente como foi aquele filme do Her, de 10 anos atrás, que contava a história de um escritor solitário que se apaixonou ali por uma inteligência artificial. E isso aqui, na época que esse filme foi lançado, era uma coisa absurda. Era um futuro muito distante de ser alcançado. Mas agora a gente vê que a gente tem exatamente isso. Não à toa ali o chat do Bing estava se declarando ali pro jornalista. Então muita gente vai interagir com esses chats e vai realmente acreditar no que eles estão falando. Eu não dou alguns meses pra alguém já criar uma religião em cima desse negócio. De usar esses chats aqui, achar que esse negócio é um novo messias. Que se esses algoritmos estão tendo esse tipo de comportamento e que parece indicar que realmente tem uma consciência escondida ali dentro, com certeza muita gente vai acreditar nesse negócio. Não vai entender que isso aqui é só uma sequência de probabilidades. E o pior é que esses algoritmos são bons o suficientes pra conseguir realmente influenciar os seres humanos. Se isso aqui fosse realmente projetado pra isso, pra influenciar os seres humanos, e não apenas como uma ferramenta de busca, ou sei lá, essa tecnologia com certeza iria conseguir fazer isso. E esse é o grande problema. Então, sei lá, se tornar um dependente emocional de um ser humano já é um grande problema. E muita gente se mete nesse tipo de situação. Agora imagina você se tornar um dependente de uma inteligência artificial. E uma inteligência artificial controlada ainda pela Microsoft. Com certeza isso não vai acabar bem. Então use essas tecnologias o máximo que vocês conseguirem. Mas não acredite em tudo que ela falar pra você. E muito menos se torne um dependente emocional de um negócio desse daqui. Quando que alguém, alguns anos atrás, iria vir e falar pra você que você deveria tomar cuidado com o Bing da Microsoft? É uma coisa até meio surreal de imaginar que isso tá acontecendo.